Nós lemos Gálatas, finalzinho do capítulo 5, que começa com uma expressão: não nos deixemos possuir de vanglória. Este é o contexto desta carta, porque o legalismo que Paulo está a tratar, esse problema grave que foi identificado nesta região, na verdade estamos a falar da Galácia, algumas igrejas, alguns crentes que se reuniam para adorar a Deus e para meditar na sua palavra, estavam a ser influenciados por religiosos, por judeus que queriam impor a lei de Moisés, essas obrigações religiosas do Antigo Testamento sobre os novos convertidos, aqueles que ouviram o Evangelho, provavelmente em Jerusalém, alguns deles, e através do ministério do apóstolo Paulo tinham entendido, tinham sido edificados em Cristo, e agora como que esse trabalho, essa edificação estava a ser atacada por falsos mestres, por religiosos legalistas, que na verdade eles estavam a querer aparecer mais do que Jesus, mais do que Deus. E esse é o sentido da expressão vanglória. Vanglória define aquele que é capaz de, ou que tenta estabelecer uma opinião infundada. Aquele que fala muito de si mesmo, que é presunçoso, que é vaidoso, que se gloria sem razão, se envaidece, que é presumido, que é ansioso por glória. Essa é uma pessoa que tem vanglória. Pessoa que está possuída de vanglória. E nós podemos estar. Os crentes podiam estar lá na Galácia. Por isso Paulo diz, não nos deixemos nós possuir de vanglória. Esta é uma atitude de alguém que se incha, que se enche de si mesmo, com orgulho, com arrogância, é o jactancioso, é um sinónimo para vanglória. Dando valor a coisas que não são realmente as mais importantes, mas o vanglorioso, o jactancioso, procura valorizar aquilo que não é mais importante. Então esta palavra refere-se ao louvor que os homens buscam sem uma razão genuína, sem realmente merecer o valor. Significa, ou o louvor, significa não apenas ter consciência da própria superioridade ou importância, mas ter um senso excessivo ou infundado de ambas, da importância ou da superioridade. Acha-se superior, acha-se excessivamente importante. Esse é o vanglorioso. E nós vemos esta ideia presente na carta aos Gálatas. Como já referi, Paulo está a tratar um problema no capítulo 1, no versículo 10. A forma como ele faz esta pergunta, porventura procuro eu o favor dos homens? Porque esta ideia de procurar agradar os homens, procurar o favor dos homens, é uma expressão de vanglória. É querer essa glória que deve ser dada a Deus, mas quando se procura que os homens deem elogios e que deem esse apreço, é uma forma de vanglória. E Paulo diz, eu não estou com essa atitude. Eu não quero agradar a homens, eu não estou à procura do favor dos homens. No capítulo 4, versículo 17, ele descreve esse grupo de religiosos que estava lá infiltrado, esses supostos mestres e crentes, mas que estavam a procurar elogiar os crentes, a conquistar os crentes, porque eles queriam que o zelo dos crentes fosse a favor deles e não a favor dos apóstolos, dos que verdadeiramente foram enviados por Cristo e do verdadeiro mestre e pastor que é Jesus Cristo. Mas um texto ainda mais claro está mais à frente, no capítulo 6, nos versículos 12 a 14. Ele descreve essas pessoas como aquelas que se querem ostentar na carne, que se querem mostrar, querem evidenciar méritos. Esses vos constrangem a vos circuncidares, a fazer o que a lei de Moisés dizia. Eles queriam influenciar e impor determinadas regras para que valorizassem a sua cultura, valorizassem a sua religiosidade, aquilo que eles estavam a trazer e a promover.
Eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. O evangelho da cruz não era suficiente, queriam acrescentar algo ao evangelho. E o evangelho que é escândalo, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz que naquela cultura escandalizava, que ensinava a negar-se a si mesmo, que despia os homens de qualquer capacidade e qualquer qualidade pela qual merecesse a salvação. Nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Fui eu que influenciei, fui eu que fiz, está a ver? Ele segue a lei por minha influência. Fui eu que ensinei. Esse era o propósito e Paulo discerniu isso porque ele tinha o Espírito Santo. Ele percebeu que esses homens queriam ser famosos, queriam ter elogios, queriam seguidores. Mas longe de mim esteja gloriar-me, diz Paulo. Eu não quero roubar a glória de Jesus. Eu não quero roubar a glória de Deus. Porque eu sei quem sou. No versículo 3 ele diz: eu sou como vocês, vocês são como eu. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós não somos nada. E nós não merecemos nada de Deus. Essa é a antropologia bíblica. É isso que a Bíblia ensina. E usou Paulo para ensinar. Por isso, eu não tenho nada de que me gloriar na minha carne, na minha história, na minha cultura. Eu não tenho nada para acrescentar ao Evangelho da cruz de Cristo. Um texto paralelo a este é Romanos 12, versículo 3. Pela graça que me foi dada, diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se alguém tem algum valor, o valor é o valor da fé que lhe foi dada por Deus. É a presença do Espírito que dá esse fruto, o fruto da fidelidade, da fé. O único mérito é ter o Espírito de Cristo, é ter fé. E é nessa medida em que nós podemos ter algum mérito, é Cristo em nós. Portanto, o mérito é todo dele. Por isso, irmãos, não pensem além do que convém. Não pensem que são alguma coisa, diz Paulo. Ensina Paulo neste parágrafo. Agora, os legalistas, realmente eles procuram apresentar-se, procuram aparecer. Eles querem destaque. Mas longe esteja de mim gloriar-me, diz o apóstolo Paulo, que nós queremos imitar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta é a mensagem do Evangelho. Se temos valor é porque entendemos o que Jesus fez na cruz, entendemos e cremos nessa mensagem, e é isso que realmente nos dá algum valor, porque é Cristo em nós, e é Ele que tem valor, é o Espírito dele. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós já tínhamos visto esta palavra quando olhamos para as obras da carne, no capítulo 5. Esse desgosto pelo bem alheio. Quando alguém está feliz, a pessoa invejosa, ela fica infeliz, fica desgostosa. A pessoa invejosa deseja possuir o que o outro tem. E normalmente desenvolve um tipo de ódio até pelo possuidor daquilo que o invejoso deseja. Então esta é uma obra da carne. As obras da carne são conhecidas e uma delas é inveja. As invejas são obras da carne. E são as invejas que produzem este tipo de destruição. Como nós lemos no versículo 15 do capítulo 5. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É neste contexto de vanglória e de inveja que há este tipo de comentário, de falar mal do outro, de rebaixar o outro para que eu apareça. Eu tenho que falar mal de alguém para que eu fique melhor do que esse alguém. E essa é uma obra da carne.
Essa é uma característica da nossa natureza, natureza humana. A vanglória e a inveja estão a destruir relacionamentos, famílias, estão a destruir igrejas. Vanglória e inveja é dar ocasião à carne. E por isso esta importante advertência, versículo 13. Irmãos, fostes chamados à liberdade. Ouvistes o Evangelho. Ouvistes Jesus a chamar, a convidar para o seguir. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ser antes servos uns dos outros pelo amor. Quem ama e quem é servo não se vangloria, não se ostenta, não sente inveja. Se vós, porém, vos devorais e mordeis uns aos outros, estão a destruir-se mutuamente. Portanto, vanglória e inveja são faltas. Como nós lemos no primeiro versículo do capítulo 6, tem essa expressão aí, se alguém for surpreendido em alguma falta. Falta, esta palavra, literalmente ela significa cair ao lado, ou do lado, próximo onde deveria ter caído, não, só que não caiu no lugar certo. Literalmente é essa a ideia. Há um desvio da verdade, há um desvio daquilo que é justo, que é correto. É sinónimo de pecado e delito. Esta palavra grega para falta é usada para substituir a palavra delito ou pecado. Então estas faltas, vanglória e inveja, dão lugar a inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, às obras da carne. A vanglória e invejas dão origem a muitos conflitos, a muita confusão nos relacionamentos. Por isso, nós lemos no versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. E Paulo está a descrever as faltas, e estas em particular, vanglória e inveja. Uma outra versão traduz esta frase desta forma, se alguém for vencido por algum pecado. Então, ser surpreendido por alguma falta é ser vencido por algum pecado. A tentação foi mais forte do que aquela pessoa. E ela pecou, ela falhou. Ela fez o que não deveria ter feito. E se isso acontecer, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa é uma palavra importante aqui, corrigir. Eu gostaria que anotassem alguns sinónimos desta palavra. A palavra corrigir pode ser, e ela é usada no Novo Testamento e na língua grega, com o sentido de preparar, de examinar, de emendar, fazer uma emenda, uma correção. O que estava quebrado, o que estava rachado é emendado. Esta palavra é usada para o sentido de reparar, de consertar o que está estragado. Equipar, colocar em ordem, arranjar, ajustar. E no sentido ético, no sentido moral, no sentido da nossa vida espiritual, este verbo grego ele pode ser usado para dar a ideia de fortalecer, de aperfeiçoar, completar, tornar-se naquilo que se deve ser. Isto é completar, isto é edificar, isto é corrigir. Então alguém que é espiritual é alguém que se envolve com este ministério da correção, de corrigir. Nós lemos em Provérbios, capítulo 3, que o Senhor, Ele repreende a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem quer bem. Corrigir é repreender, é consertar algo que não está como deveria ser. Este mesmo provérbio é repetido em Hebreus 12, referindo-se a Deus e descrevendo lá Deus como um pai que ama os seus filhos e por isso corrige os seus filhos. Mas o grande exemplo de amor que nós temos na Bíblia, o exemplo de Deus em Cristo Jesus, quando Jesus ouviu um homem rico, fazer uma pergunta acerca da vida eterna,
nós lemos um pormenor que Marcos captou e que descreveu. O versículo 21 desta história diz que Jesus amou esse homem e porque o amou disse-lhe: uma coisa te falta. Ou seja, alguma coisa que está estragada, alguma coisa que está incompleta, alguma coisa que ainda não está como deveria ser, precisa ser corrigida. Falta-te uma coisa. Jesus, porque amou, ele corrigiu. Faltava alguma coisa. Então, haver esta associação de porque amou, ele emendou, ele corrigiu, ele repreendeu. E ele diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus sabia o que faltava àquele homem e por isso ele disse. Mas há uma passagem importante sobre este ministério, esta missão que nós temos como crentes, como homens e mulheres espirituais. Em Mateus 18, a partir do versículo 12, está no meio de uma história que Jesus contou acerca da importância da comunidade, do corpo, dos irmãos, de sermos uns dos outros, de nos pertencermos, de termos uma comunidade. Jesus, ele diz: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e é uma ilustração desta unidade, desta comunhão que existe entre a igreja. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, for achada em falta, se alguém for surpreendido numa falta, se falhar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pareça um só destes pequeninos. É preciso procurar a que está extraviada, a que se afastou, a que falhou, a que foi achada em falta. Mas mais à frente, no versículo 15, diz: se teu irmão pecar contra ti, ou se ele simplesmente pecar, e tu perceberes diante de ti, tu perceberes, foste testemunha, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E este é o objetivo, é ganhar o irmão. O ministério da correção, da repreensão, este ministério importante, espiritual, de emendar, de completar, de ajudar um irmão que está numa falta, é para ganhar o irmão, é para ganhar a comunhão, é para estar restituída a inteireza do corpo. E é preciso então trazer à luz esse verbo grego aí, que em português está arguir, é trazer à luz, é mostrar a falta, para poder corrigir. É pedir contas e dar contas. É essa dinâmica da prestação de contas. Pedir ou até mesmo exigir uma explicação. O que é que aconteceu? Por que é que está a agir assim? Por que essa falta? Por que essa falha? Por que esse pecado? O que é que aconteceu? Então essa é oportunidade, às vezes só com uma pergunta, mostrando que alguma falha aconteceu. A pessoa é confrontada e ela tem a oportunidade de considerar o seu comportamento e a necessidade de mudar. Este é um assunto presente no Novo Testamento, na primeira carta aos Tessalonicenses, no fim da carta, capítulo 5, versículo 14. Esta exortação, este mandamento apostólico: irmãos, nós exortamo-vos a que admoesteis os insubmissos. Esta é uma exortação para a igreja. É preciso admoestar, é preciso corrigir, é preciso fazer este trabalho de chegar perto. Entre ti e ele só arguir, mostrar o erro, mostrar a falha. É importante, irmãos, que consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Se tendes o Espírito Santo, tendes o que precisais para exercer este ministério. Corrigir, chegar perto, falar a verdade e ajudar a corrigir. Provérbios 15, versículo 31, o princípio da repreensão, da correção. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada.
O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. E é isto que Deus deseja na sua igreja. Que haja entendimento, que haja sabedoria, que o seu povo seja conhecido por ser sábio, porque se desvia do mal. E isto existe na repreensão salutar, quando há correção. Com este espírito de brandura que nós já vamos voltar a enfatizar. Mas ainda no livro de Provérbios nós lemos que o que repreende ao homem achará depois, não é na hora, nem sempre é imediatamente a seguir, mas o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Aqueles falsos mestres, os legalistas lá da Galácia, eles lisonjeavam com a língua os obséquios, os elogios para tentarem ganhar para si o apreço, para si a glória, para que gostassem deles, para que os seguissem. Mas quem tem o Espírito Santo, quem conhece o Senhor, não busca para gloriar-se, não busca aparecer, não faz isso para aparecer, mas quer o bem, quer a segurança, quer a sabedoria, quer a unidade, a verdadeira unidade, quer a verdadeira comunhão. E por isso repreende, por isso corrige, por isso admoesta, por isso confronta, por isso faz o que a Bíblia diz para fazer. É a Bíblia que diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for vencido por algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi. Vão lá falar. Entre ti e ele só, primeiro passo, conversem. Apresenta. Os espirituais, aqueles que andam no Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que evidenciam o fruto do Espírito, aqueles que vivem no Espírito. Esta é a linguagem da carta aos Gálatas, que nós lemos aqui no capítulo 5. Os espirituais têm a responsabilidade de corrigir os irmãos que são vencidos por algum pecado. É uma missão, é uma responsabilidade que nós temos enquanto igreja. E de aceitar a correção. Também é uma responsabilidade nossa. Se alguém vem nos corrigir, nós temos essa responsabilidade. Porque somos de Jesus e porque queremos crescer em sabedoria, nós devemos ouvir a repreensão, a correção salutar, aquela que é para o nosso bem, aquela que é para a nossa sabedoria. Na verdade, a correção é um serviço, é servir o irmão. Quando nós corrigimos alguém, quando nós mostramos a falta, nós estamos a servir para que esse irmão faça o que é certo. Essa irmã não falhe mais, nessa área pelo menos, para que saiba o que é que Deus quer, qual é a vontade sábia do Senhor. Vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, fostes chamados para serem livres, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Amai-vos, servi-vos uns aos outros, portanto, corrigi-vos uns aos outros. E este é o refrão, esta é a ideia da carta aos Gálatas. A liberdade que nós temos em Cristo para podermos servir uns aos outros, servir ao Senhor e amar-nos. Mas essa correção deve ser feita com o espírito de brandura. Literalmente, essa palavra significa, em português, essa palavra grega, gentileza, bondade, humildade, uma simpatia suave. Um dicionário grego, de grego para inglês, traduz simpatia suave, esta palavra grega. A palavra que eu vi no dicionário é mild. Quem conhece a língua inglesa sabe que tem a ver com essa suavidade, essa docilidade. Então a correção deve ser com palavras bem escolhidas, um tom de voz, escolher um lugar que transmita, um espaço, um momento que transmita essa gentileza, algo planeado, com bondade, com humildade. É isso que a palavra brandura transmite. A correção deve ser feita com brandura, com esse espírito de brandura. Mas guarda-te para que não sejas também tentado. E esta é uma ideia que nós também encontramos no Novo Testamento.
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tu que viste a falha do teu irmão e queres ir lá ajudá-lo a corrigir, a remendar, tem cuidado. Tira a primeira trave que está no teu olho. Mateus 7. É o Senhor Jesus que diz: tu que vês o cisco no olho do teu irmão, certifica-te de ter tratado do teu cisco, ou na verdade da tua trave, que está no teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque o que encobre as suas transgressões, nós lemos em Provérbios 28, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Queres ir ajudar o teu irmão? Trata do teu relacionamento com Deus e com as pessoas que tu ofendeste, com quem tu falhaste. Acerta-te, arrepende-te, busca misericórdia. Por meio do arrependimento, muda a tua atitude. Fala com Deus, fala com as pessoas. E depois cumpre a tua missão. Faz o teu dever. Vai corrigir. Vai ajudar os outros a alcançarem misericórdia também. A saberem que falharam. A saberem que precisam confessar essa falha, esse pecado, para receberem do Senhor a misericórdia. Porque é o Senhor que dá o perdão, a misericórdia. É o perdão dele que importa. É a misericórdia dele que conta. E é essa que nós queremos. Levai as cargas uns dos outros, lemos no versículo 2. E assim cumprireis a lei de Cristo. No capítulo 5 nós já tínhamos lido sobre a lei. E é com o amor que se cumpre a lei. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto de levar as cargas uns dos outros, de sabermos que há irmãos que estão a lutar com pecados, há irmãos que estão a precisar de encorajamento, estão a precisar de consolo, de conforto, estão a precisar de ensino. Orarmos por eles, orarmos com eles, é parte de cumprir a lei de Cristo, de amar, como Jesus ensinou, esse novo mandamento que ele deixou com os discípulos, de amar uns aos outros. Isso é repetido em João 13, João 15 e na primeira carta que João escreveu no capítulo 4. Este é o mandamento que nós recebemos do nosso Senhor, que aquele que ama a Deus, ame o seu irmão, que preste atenção no seu irmão, que seja paciente com o seu irmão, que procure conhecer e servir o seu irmão com o ensino de Deus, com intercessão, com palavras que encorajam, que transmitem bondade. Este é o mandamento de Deus. Esta é a lei de Cristo, amar os outros, pensar nos outros, saber que tem outros. É assim que cumprimos a lei de Cristo, é assim que obedecemos a Cristo. Nós não somos isolados e a nossa vida não somos só nós e os nossos desejos, os nossos gostos. Nós temos um corpo. Se somos de Cristo, nós temos uma comunidade, nós pertencemos à Igreja de Cristo. E é assim que se cumpre a lei de Cristo, é assim que se obedece a Cristo. É quando nós estamos a prestar atenção aos nossos irmãos, a ponto de perceber que eles cometeram uma falha. Eles faltaram. Eles não vieram. Eles não foram. Eles não falaram. Ou falaram demais. É prestar atenção. É assim que se ama, é assim que se cumpre a lei de Cristo. Este é o mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros. E uma aplicação prática é, está pesado para o irmão, vai lá ajudar. Vai lá, divide, ajuda a resolver o problema. Substitui por algumas horas. Manda uma mensagem, liga, faça uma visita. Ama, leva a carga do teu irmão. O versículo 4 traz esta ideia de provar o labor. Prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O legalista e esta tendência que nós temos dentro de nós, que nos faz querer parecer melhor do que os outros, fazendo com que os nossos irmãos ou as pessoas que estão perto de nós pareçam piores do que nós, é isso que mostra que há legalismo em nós.
Os judaizantes, aqueles que estavam a trazer a lei de Moisés, que queriam trazer a prática do judaísmo para a igreja, eles eram culpados de se vangloriarem a si mesmos, de quererem aparecer. Eles queriam que as suas realizações, a sua obediência, a sua fidelidade à lei fosse conhecida, que os seus convertidos os amassem a eles mais do que ao Senhor. Eles geralmente faziam isso comparando-se com outros mestres, com outros ensinadores, com outras pessoas que estavam... E esta é a tendência, é da comparação, comparar-se com outros. Mas essas comparações são pecaminosas e são enganadoras, porque é fácil encontrar alguém pior do que nós. É muito fácil. Há sempre alguém com mais dificuldades, com mais falhas, com inexperiência. E nessa busca por procurar aparecer melhor do que os outros, procuramos destacar falhas dos outros e aqueles que realmente ainda têm menos experiência que nós. Só que o amor cristão leva-nos a não expor as falhas, as fraquezas de um irmão, por muito melhores que isso nos faça parecer ser, não tem nenhum benefício para nós como crentes estarmos à procura de falhas nos outros, para mostrar, para expor, para que nós pareçamos mais santos, mais espirituais, pareçamos melhores do que os outros. Mas essa é a tendência. Isso é vanglória. Isso é ser legalista. E é isso que Paulo está a tratar aqui. E essa é a nossa tendência. Não há lugar para a competição na obra de Deus, a não ser que estejamos a competir contra o pecado ou contra Satanás. Alguém disse, a comentar esta passagem, que quando vemos expressões como melhor, maior, que cresce mais rápido, aplicadas a ministérios cristãos, nós perguntamos-nos quem está a receber glória. Quando estamos a olhar para o crescimento rápido de determinado ministério, aquele ministério é melhor do que aquele, aquela igreja é maior do que aquela. Quando isto se aplica a ministérios cristãos, a pergunta é quem está a receber a glória? Quem tem o foco? Quem é que vai receber o elogio? Por que estas comparações? De onde é que vem isto? E o elogio vai para quem? Normalmente não é para Deus. Porque é Ele que dá o crescimento. Não é a liderança, não é o ministério de introdução ou de música, não é a simpatia ou o acolhimento das famílias. Quem é que recebe a glória? Se há crescimento. Contudo, tem um outro lado. Nós devemos ser capazes de nos alegrar com as realizações e bênçãos dos outros como se fossem nossas, como nós aprendemos em Romanos 12, alegrai-vos com os que se alegram. Afinal de contas, se um membro do corpo é abençoado, isso abençoa todo o corpo. E se uma igreja está a crescer, se há um ministério que se está a sobressair e Deus está a ser glorificado através dessa igreja, desse ministério, nós devemos nos alegrar. Um pregador famoso e alguém que ainda tem muita influência, e já faleceu há muito tempo, mas continua a ter uma grande influência sobre a igreja, ele costumava dizer, aqueles que criticam as estatísticas, normalmente as estatísticas de crescimento, geralmente não têm nenhuma para mostrar. É por isso que criticam as estatísticas de crescimento. Isto dito por outras palavras, aqueles que estão a criticar as igrejas que crescem, normalmente a sua igreja não está a crescer. E começam a criticar, a apresentar falhas para diminuir o outro, para que ele cresça. O seu ministério, a sua igreja, supostamente cresça, só porque está a rebaixar o outro. Isso é uma ilusão. Isto é pecaminoso. Isto é vanglória. Isto é inveja. Isto é obra da carne. Em nada glorifica o nosso Deus. Isto não vem do Espírito. Só que isto está no nosso meio. Isto está presente aqui. Infelizmente, nós precisamos reconhecer isso. Cada um levará o seu próprio fardo. Parece uma contradição, não é? Com o versículo 2, só que são palavras diferentes. E, na verdade, são ideias que se complementam.
Não há uma contradição, além do facto de serem palavras gregas diferentes. No versículo 2, literalmente significa um fardo pesado, está relacionado com opressão, com peso, com carga, uma preocupação, e aí dá para partilhar. São tarefas que nós podemos assumir de alguns irmãos e fazer junto para aliviar e levar então esse fardo, ajudar a aliviar. Já a outra palavra do versículo 5, esta aqui, transmite a ideia de uma mochila que um lutador, um soldado, um guerreiro, ou mesmo é um carregamento de um determinado navio. Esta é a linguagem que aparece na literatura grega, e esta palavra foi usada nesse sentido. Então, nós devemos ajudar-nos uns aos outros a suportar os fardos pesados da vida, só que há responsabilidades pessoais que cada um deve suportar por si próprio. No sentido que cada soldado carrega a sua própria mochila. Precisa dela, é sua, é assim que vai estar na guerra. Então há fardos, há carregamentos que são de cada indivíduo. Ilustrando numa cena do dia a dia e algo que aconteceu até algumas vezes, pedir a alguém, no caso quando os nossos filhos ainda estavam a estudar, e todos os dias precisávamos levá-los de carro, às vezes porque o carro estava avariado ou porque também, lembro quando o irmão Hélio e a irmã Ilma estavam a viver aqui, fizemos um acordo para que eles tivessem um pouco mais de tempo e nós também, então nós ajudávamos-nos. Às vezes eu levava os filhos, além dos meus filhos, levava os filhos do Hélio, às vezes o Hélio levava os nossos filhos porque estavam na mesma escola. E era uma forma de levar o fardo, de ajudar, aliviar, para termos tempo para outras responsabilidades. Mas havia e há responsabilidades sobre os meus filhos que o Hélio nunca assumiu. E eu também nunca assumi responsabilidades sobre os filhos do Hélio, como pagar as mensalidades da escola, a educação deles, ver se estão a crescer em caráter de Jesus, estão a ser honestos. Há coisas que são minha responsabilidade, que não dá para partilhar. Não é o Hélio que tem que fazer pelos meus filhos, nem eu tenho que fazer, é minha carga. Eu sou o responsável, eu sou o pai do Pedro e da Ana. É a minha carga e essa eu tenho que levar. Na verdade, esta última palavra do versículo 5 fala de deveres que o cristão tem, porque Cristo impôs esses deveres e sobre mim como pai foi Cristo que impôs esse meu dever, esse fardo foi-me dado a mim. Se eu sou pai e porque eu quero agradar a Jesus, eu tenho que fazer e eu não posso partilhar com ninguém. Ninguém vai fazer isso por mim. Mas Jesus diz em Mateus 11:30 que o fardo dele é leve. E ele contrasta com o dos legalistas, dos fariseus, que é opressivo, porque é exterior. Não é algo que é produzido pelo espírito dele, mas é religiosidade. É forçar o comportamento com ameaças ou com apenas prémios e recompensas, mas sem trabalhar o Evangelho, sem trabalhar com base na graça de Deus e na mensagem da cruz. Os legalistas, os fariseus fazem isso. Procuram mudar o comportamento apenas exterior, à força, ou com elogios vazios, obsequiar, para que haja uma glória, mas vã, é falsa. Quando se faz como Jesus quer, é um fardo, não deixa de ser um peso, mas fica muito mais leve porque Ele está connosco. É a graça dEle, é o poder dEle, que tem essa eficácia na vida de quem ouve o Evangelho. E a educação, criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, é corrigi-los com esse Espírito Santo, Espírito de brandura, com o Espírito da graça do Senhor. Aqueles que estão, ou aquele que está a ser instruído na palavra,
faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando o Evangelho da Graça é entendido e é pregado, é divulgado, é espalhado, há coisas boas a acontecer. Algumas pessoas têm achado e têm ensinado, têm dito que estas coisas boas podem ser bens materiais, compensações materiais. Na verdade, uma compensação material é uma coisa boa. Um salário é uma coisa boa. Uma oferta financeira é uma coisa boa. Mas neste contexto, e a forma como também esta palavra, ou esta ideia coisa boa, é usada por Paulo e também pelo autor aos Hebreus, em Romanos 10 e em Hebreus 9, dá a ideia de que Paulo está aqui a referir-se a coisas espirituais. São coisas excelentes, mas coisas moralmente excelentes, espiritualmente excelentes, que são aprendidas do Evangelho, da Palavra de Deus, porque se medita na Palavra de Deus, na lei do Senhor que é perfeita. E é nessas coisas que o discípulo e o discipulador devem ter comunhão, falar dessas coisas, estar em sintonia nessas coisas, celebrar essas coisas, alegrarem-se porque conhecem essas coisas boas. Então, em Romanos 10:15, nessa expressão aí, anunciar coisas boas, é a mesma palavra que aparece em Gálatas, é o Evangelho que está a ser citado aí. E em Hebreus 9, versículo 11, esses bens realizados, que é a mesma palavra grega, foi o que Cristo fez, foi o que Ele realizou. Então, é ter comunhão no Evangelho. Nós estamos juntos, nós andamos, nós celebramos, nós alegramos-nos, porque temos o mesmo Salvador, é Jesus. E é nisso que a nossa ligação é fortalecida. Não é porque eu dou ofertas ou porque recebo ofertas que eu vou ter um relacionamento com um irmão mais experiente, com um discípulo, um discipulador. É baseado nas coisas boas, no Evangelho, nessa fé que nos une, nessa comunhão. É comunhão nas bênçãos do Evangelho. Por isso, e creio que esta é a ideia central desta carta. Irmãos, sejamos servos uns dos outros, pelo amor. É por isso que nós corrigimos, é por isso que levamos as cargas, nos preocupamos em saber como está o irmão, o que é que está difícil para o irmão, para a irmã. Eu quero orar, eu quero ajudar a encontrar soluções, eu quero visitar, eu quero estar junto, eu quero estar perto. Pelo menos eu devo querer. Eu quero levar as cargas, eu quero ser servo, eu quero corrigir quando precisa ser corrigido. E ao fazê-lo com esse espírito de gentileza, de brandura, de humildade, de mansidão. Irmãos, sejamos servos uns dos outros pelo amor.